Há momentos em que a mulher se vê diante do espelho e percebe que o reflexo não mostra apenas o rosto, mas todas as histórias que carrega dentro. São memórias, vozes e fragmentos de si mesma, espalhados em silêncios e gestos. É nesse instante que começa o chamado para dentro, o convite do inconsciente, o eco suave de algo que pede para ser visto. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E talvez seja isso que o tempo tem tentado dizer à mulher moderna, que a verdadeira cura não vem do que ela mostra, mas do que ela aceita ver dentro de si. Desde muito cedo, a mulher é moldada para ser muitas coisas: a filha obediente, a esposa compreensiva, a profissional competente, a mãe incansável. Ela aprende a sorrir mesmo quando o coração se parte, a carregar o mundo nos ombros com a leveza de quem não quer preocupar ninguém. Mas há um preço silencioso nisso: o esquecimento de si. E quando o silêncio da alma se torna insuportável, ela começa a ouvir um sussurro vindo do fundo. A voz da sombra, essa parte escondida, reprimida, mas viva. A sombra não é um demônio como muitos pensam. Ela é o espelho daquilo que deixamos de viver. Tudo o que a mulher reprime, a raiva que não expressa, o desejo que julga, a dor que engole, acumula-se na sombra. E essa sombra vai crescendo, ganhando forma, esperando o momento em que finalmente será vista. É quando surgem os vazios sem nome, o cansaço sem causa, as crises sem explicação. A alma começa a chamar, e o chamado vem disfarçado de angústia. Quando a mulher decide olhar para dentro, ela começa a perceber que sua escuridão guarda tesouros. Jung chamava isso de processo de individuação. O caminho em que o ser humano se torna aquilo que é, não o que o mundo espera que ele seja. Para a mulher, esse caminho é especialmente sagrado, porque envolve libertar-se de séculos de vozes que lhe disseram o que devia ser. O despertar da mulher interior é um retorno à verdade da alma, e essa verdade raramente é confortável. Ela é crua, instintiva, selvagem. Ela habita os lugares que a sociedade ensinou a esconder, mas é exatamente nesse encontro com a sombra que a mulher redescobre o poder do seu espírito. A sombra guarda tudo aquilo que foi julgado como demais: o amor intenso, a intuição forte, a sexualidade livre, a coragem indomável. Quando a mulher se reconcilia com isso, ela começa a se curar. Ela entende que a raiva pode ser sagrada, se guiada pela consciência, que o desejo pode ser puro, se brotar do amor verdadeiro, que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas portal para a graça. A sombra, quando aceita, se transforma em força criadora. O processo de integrar a sombra é um ato de profunda humildade espiritual. Requer ajoelhar-se diante do próprio espelho e dizer: eu aceito o que sou, até o que não entendo. É nesse instante que a alma começa a se alinhar com o Self, o centro divino do ser, o ponto onde o humano e o sagrado se tocam. Jung via o Self como a totalidade psíquica, a imagem de Deus em nós. Por isso, o encontro com o Self é sempre um reencontro com o divino. Quando a mulher atravessa suas sombras, ela não apenas se conhece, ela reconhece a centelha divina que sempre esteve ali, mesmo nos momentos de dor. E essa luz não é a luz que cega, é a luz que compreende. O caminho do despertar não é linear. Ele se parece mais com uma espiral, onde a mulher volta aos mesmos temas, mas a cada volta compreende-os de um modo mais profundo. É como uma dança entre a luz e a escuridão, em que cada passo errante revela uma nova face da alma. É no movimento entre sombra e luz que nasce a sabedoria. Muitas vezes, a mulher tenta fugir desse processo, porque ele dói. Dói admitir que parte do sofrimento foi escolhido inconscientemente. Dói reconhecer as máscaras, dói olhar para as feridas antigas e perceber que algumas ainda sangram. Mas o que dói é justamente o que cura. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde entra a luz. E é verdade, o sofrimento não é punição, é um portal. Quando uma mulher atravessa sua dor com consciência, ela emerge mais viva, mais inteira,
mais próxima de Deus. A mulher desperta não é aquela que elimina o caos, mas aquela que aprende a dançar com ele. Ela entende que a luz e a sombra não são inimigas, são complementares. Assim como o dia precisa da noite para existir, o amor precisa da dor para ser real. A fé precisa da dúvida para ser viva. É na oscilação entre extremos que a alma amadurece. O self não é um destino, é um estado de comunhão com o próprio ser. Quando a mulher toca esse centro, ela encontra uma paz que não depende das circunstâncias. Ela descobre que pode estar em meio à tempestade e ainda assim permanecer serena, porque a tempestade também é parte do céu. O self é o ponto em que a mulher percebe que tudo o que viveu tinha um propósito. Cada perda, cada lágrima, cada renascimento. Nada foi em vão. Tudo cooperou para trazê-la até esse momento de lucidez e entrega. A mulher desperta compreende que sua missão não é agradar, mas revelar. Revelar ao mundo a beleza de uma alma que se tornou consciente de si. Revelar que é possível ser forte sem endurecer, amar sem se anular, servir sem se perder. Ela começa a enxergar o sagrado em tudo, no silêncio, no olhar do filho, na simplicidade da rotina, nas pausas entre um pensamento e outro. A vida se torna oração. E é nesse ponto que espiritualidade e psicologia se encontram. Ambas conduzem à integração. Integrar é unir o que estava separado. É curar o que foi dividido. É reconhecer que não há parte alguma de nós que precise ser negada, apenas compreendida. Essa é a verdadeira conversão interior. Não uma mudança de aparência, mas de consciência. A mulher desperta carrega em si a sabedoria das que vieram antes. Ela se reconecta com o arquétipo da mãe, da sacerdotisa, da guerreira, da amante, da sábia. Cada uma dessas faces representa uma parte do seu ser que deseja se manifestar. Quando todas se unem em harmonia, ela se torna a totalidade do feminino. Mas esse feminino não é passivo, é criador. Ele gera vida em tudo o que toca. A mulher que encontra o self descobre que sua energia é um canal de transformação. Suas palavras curam, sua presença acalma, seu silêncio ensina. Ela não precisa provar nada, porque já é. E é nesse estado de ser que ela vive a verdadeira liberdade. A liberdade não é fazer o que se quer, é ser quem se é. E ser quem se é exige coragem. A coragem de decepcionar expectativas, de enfrentar julgamentos, de seguir um caminho que muitas vezes é solitário. Mas é na solidão que o self sussurra. O silêncio se torna mestre e o vazio, altar. Aos poucos, a mulher começa a perceber que Deus sempre esteve ali, nas entrelinhas da sua própria alma. Não como um ser distante, mas como presença viva, habitando cada gesto, cada escolha, cada respiração. E esse Deus não está apenas no alto, está dentro. O feminino desperto entende que o sagrado não é apenas o transcendente, mas também o imanente, o divino que vive no corpo, nas emoções, nos instintos. A espiritualidade verdadeira não é fuga do humano, mas reconciliação com ele. Quando a mulher aceita seu corpo como templo, seus sentimentos como linguagem e sua intuição como bússola, ela se torna uma manifestação viva da graça. Essa mulher não busca aprovação, busca sentido. Ela não compete, compartilha. Não impõe, inspira. Sua presença é um lembrete de que a alma feminina é o útero da criação. É dela que nascem ideias, curas, transformações. A mulher desperta se torna uma ponte entre o céu e a terra. Ela sente profundamente e age com consciência. Sabe que o amor é sua maior força e que a verdade é sua melhor defesa. E mesmo quando cai, ela sabe que pode se levantar, porque a queda também é parte do caminho. Jung dizia que o caminho para o self passa pelo sofrimento, mas culmina em luz. Essa luz não é o brilho superficial do ego, mas o fogo interno do espírito. É a chama que nunca se apaga, mesmo quando o vento da vida sopra forte. Quando essa luz se acende, ela ilumina não só a própria alma, mas também o mundo ao redor.
A mulher desperta se torna um farol para outras mulheres que ainda caminham na escuridão. Ela não guia com palavras, mas com exemplo. Sua vida se torna testemunho, e seu testemunho é simples. É possível ser inteira. O despertar da mulher interior é, portanto, um chamado à lembrança. Lembrar que não estamos separadas de Deus. Lembrar que a sombra não é pecado, é parte do aprendizado. Lembrar que a dor não é castigo, é caminho. Lembrar que o amor não é fraqueza, é força. Cada vez que uma mulher desperta, o mundo inteiro desperta um pouco mais. Porque o feminino consciente cura não apenas a si mesmo, mas também o coletivo. Ele cura gerações, cura memórias, cura histórias. É um trabalho silencioso, mas poderoso. Um trabalho de alma. E esse trabalho começa no simples ato de olhar para dentro e dizer: eu me vejo. Nesse olhar, nasce o milagre. A mulher que se vê, se cura. A mulher que se cura, transforma. E a mulher que transforma se torna canal da própria criação. Então, se hoje você sente o chamado da alma, não fuja. Permita-se mergulhar nas sombras com fé, porque é lá que o ouro está escondido. Não tema o caos. Ele é o ventre onde o novo é gerado. Caminhe com paciência, com ternura e com confiança. O despertar não é um destino, é um modo de viver. É aprender a ver Deus nas sombras e a encontrar sentido no silêncio. E quando finalmente você olhar para dentro e reconhecer a luz que sempre esteve aí, compreenderá o que Jung quis dizer. O encontro com o Self é o reencontro com o divino. E o divino, minha irmã, habita em você desde sempre.